O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora ela brilha, e cada dia brilha mais. Só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora ela brilha, cada dia brilha mais. Só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jesus, o Cordeiro de Deus, nós te damos toda a honra, te damos toda a glória. Tu serás sempre mais importante do que o pregador. Que o Senhor cresça, que eu diminua na tua presença. Fale através de mim, para que o coração do teu povo venha arder, Senhor. Trabalhe em cada vida. Nós somos a resposta de João 7, versículo 37. Nós estamos com fome, nós estamos com sede. Vem mais uma vez. Só pra te adorar e fazer e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago 4, 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória, como essa, é maligna. Pensem nisso.
Pois quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Senhoras e senhores, o momento mais difícil da nossa vida é o momento da morte. Você pode estar com alguém agora e daqui a pouco você não está com ela mais. Um dia, Jó era o homem mais rico que existia. Não havia homem mais rico do que Jó. Talvez num jantar do dia anterior, ele estava com a mesa farta de filhos. 7 meninos e 7 meninas. Uma mesa linda, com a sua esposa na ponta e ele na outra ponta. E os seus 10 filhos distribuídos na mesa. O homem mais rico, tudo indo bem. No outro dia, ele fez o velório dos 10 filhos e se tornou o homem mais pobre da terra. De um dia para o outro, uma reviravolta. Do dia para o outro mudou tudo. Do homem mais rico, o homem mais pobre, do homem que tinha mais filhos, perdeu todos. Porque eu sei, amados, que nós só temos uma coisa: o dia de hoje. Nós não temos outro dia. E aqui o apóstolo Tiago, ele vem nos orientando como devemos proceder cada dia. Porque nós não temos outro dia. E existem pecados que passam desapercebidos pela nossa vida, porque nós achamos que pecado são pecados sempre ligados a escândalos. Por exemplo, mentira, assassinato, adultério. Mas existe um pecado embutido nesse texto que talvez a gente nem percebe que comete, que é chamado pecado da nossa omissão. Porque esse texto encaixa perfeitamente na nossa vida. Todos nós fazemos planos, queremos ganhar dinheiro, fazemos um planejamento para o nosso futuro, para o nosso amanhã. Mas todo planejamento no qual nós não incluímos Deus é inspirado por uma inspiração maligna. É uma pretensão maligna. Por isso que o apóstolo Tiago, ele toma cuidado da forma que ele escreve. Ele fala assim: olha, tomem cuidado até a forma que vocês falem. O correto é dizer: se o Senhor quiser, eu farei isto ou aquilo. É uma preocupação até no modo que nós falamos. Porque quando nós incluímos Deus nos nossos planos, nós temos apenas uma garantia. Não temos a garantia do amanhã, mas temos a garantia: se existir o amanhã, Deus estará conosco nele. Olha para mim. Quando eu leio esse texto e penso sobre isso, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso peca. O pecado da omissão, ele carrega junto com ele um dos pecados, amados, que mais tem atrasado a nossa vida. Este pecado, ele foi descrito por um grande homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Todos os homens que escreveu depois disso foi inspirado nesse homem. E esse pecado é o pecado da procrastinação. O pecado de deixar para amanhã. O perigo de deixar as coisas para outro dia. De afirmar que haverá o amanhã, como o apóstolo Tiago está dizendo: vocês não sabem se haverá o amanhã. Nossa vida passa muito rápido. Agora, vocês podem perceber uma coisa. No final do ano, eu fiz um velório de uma pessoa que andou conosco por mais ou menos um ano. E no final do ano, por toda a pressão da crise financeira que vem nesses últimos anos, essa pessoa tirou a vida. E a primeira pessoa que ela ligou foi para mim. Eles não estavam mais caminhando conosco na igreja.
mas eles tinham muito carinho com a nossa casa. Primeira pessoa, quando eu cheguei lá, ele estava pendurado numa corda. E nós passamos o dia todo, nós fomos para a funerária, passamos o dia todo com a esposa. E toda vez que eu estou diante do caixão, eu começo a pensar sobre isso chamado história, como eu falei ontem. A Bíblia diz que nós aprendemos mais em uma casa de luto do que numa casa de festa. É porque quando eu estou diante do caixão, eu estou diante do meu futuro. Queira você ou não, estará lá dentro um dia. E quando nós começamos a pensar sobre isso, a gente começa a perceber e começa a perguntar: o que o amanhã nos reserva? O que o amanhã nos reserva? Pode passar. Quando eu penso sobre isso, amados, o que o amanhã nos reserva? O que o amanhã nos espera? O que o amanhã nos espera? O que o amanhã nos reserva? Eu começo a pensar o quanto de coisas que temos deixado e adiado de fazermos hoje. Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas que já viveu, ele escreveu sobre procrastination, no artigo em inglês. E procrastinação é o nosso ato de deixar as coisas para amanhã. A revista Super Interessante, ela escreveu um artigo sobre esse assunto, e ela diz que 95% das pessoas são adeptas à procrastinação. Adiam tarefas que deveriam ser feitas imediatas, mas nós deixamos para amanhã. Vamos pensar um pouquinho comigo aqui, olha para mim. No final do ano, nós estamos já chegando em março, mas no final do ano, provavelmente você passou aqui na igreja, e você fez muitas promessas para Deus. Final de ano parece que são dias de colocar a nossa vida no lugar, fazer um planejamento para 2020. Todo mundo faz sonhos. Lá na nossa igreja a gente tem uma carta para Deus. A gente escreve uma carta de tudo aquilo que queremos viver no outro ano. E provavelmente você fez muitas promessas. Você falou que mudaria os seus hábitos. Você disse que começaria a academia. Você disse que começaria uma leitura anual da Bíblia. Você disse que se envolveria ao ministério da igreja. Você disse que talvez lideraria uma célula nesse ano. Seria usado por Deus para cuidar de pessoas. Você fez muitas promessas, mas já estamos quase que no 3º mês. Até agora, você não fez nada. Esse ato de procrastinar, deixar para depois, é algo que, amados, que nós temos percebido que tem sido rotineiro dentro das igrejas. Como as pessoas adiam, como as pessoas deixam de ser usadas hoje para serem usadas amanhã. Como, amados, isso tem atrasado o seu propósito. Como isso tem barrado a tua missão de vida. Como isso tem barrado o teu chamado, o seu ministério. Eles fizeram uma convenção interplanetária de capeta. Falou: como é que eu faço para atrasar a igreja de Jesus? E lá na convenção, eles falaram assim: eu vou fazer com que o povo de Deus deixe para amanhã. Eu só preciso disso. Se eles continuarem deixando para amanhã o que eles podiam fazer hoje, já estou feliz. Não preciso fazer mais nada. A forma que a igreja mais atrasa no cumprimento do seu chamado é justamente nisso: deixar para amanhã aquilo que você poderia começar a dar uma resposta hoje. O perigo da expressão um dia, hoje não, pode ser um ladrão do seu tempo e um atraso do propósito de Deus na sua vida. Uma pessoa sábia não se comporta
sobre nenhuma dependência do futuro. Agora nós temos um dilema. Se isso exige que nós, por um lado, não dependemos do tempo futuro, por outro lado, nós não podemos conduzir a nossa vida como se não houvesse o amanhã. Eu não posso depender do amanhã, mas também eu não posso não estar preparado para o amanhã. Eu me lembro quando eu estava fazendo graduação, em 2001, e eu peguei carona para voltar para minha cidade, e a pessoa era muito religiosa. Ele falou assim: menino, por que você está fazendo, estudando, graduação, para que isso? Jesus está voltando, você está perdendo seu tempo, você poderia estar fazendo algo na igreja, você está jogando seu tempo fora, para que você está estudando? E ele cria mesmo que não valia a pena eu investir o meu tempo. Ou seja, eu não posso depender do amanhã, mas eu não posso deixar de estar preparado para o amanhã. Então a resposta que eu preciso dar é uma resposta imediata. Agora, amados, tudo que eu estou falando aqui, nós precisamos basear a nossa vida no padrão. E o padrão da igreja se chama Jesus. Vamos aprender com Jesus? João 9, versículo 1. A Bíblia diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Repita comigo: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Diga: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. O Salvador, que não tinha pecado, nos deu o exemplo que nós não podemos deixar nada para amanhã. É necessário que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Enquanto é dia. E aqui Jesus ele começa a nos ensinar, amados. E nesse texto que nós estamos lendo no livro de João, capítulo 9, nós aprendemos algo muito precioso, amados. Agora, porque eu sei que você quer acertar. Eu acho que não existe pregador mais difícil de ser filmado, né, amado, do que eu. Aqui, eu acho que só aqui, viu, amados, conseguem me filmar, porque eu estou cercado de câmeras. Então, para onde eu vou aqui, tem alguém me filmando. Então, nunca me perde. Agora, você quer acertar? Você quer deixar de ficar adiando? Que você tem percebido, amados, que a sua vida é paralisada em todos os aspectos, em todas as áreas. Eu sei que você quer acertar em todas as áreas: a área profissional, a área ministerial, a área financeira, a área do seu matrimônio, do seu casamento. Você quer avançar, crescer. Agora, vamos aprender com Jesus, amados, quais são as raízes da procrastinação. Por que nós adiamos? Por que adiamos? Número 1, nesse texto que nós acabamos de ler, nós adiamos tudo aquilo que não é prioridade. Você prometeu que começaria a academia. Por que você não começou? Porque não é prioridade. A prioridade de Jesus é fazer a obra daquele que o enviou. Porque a prioridade nos move. Tudo que é prioridade, amados, a gente tem tempo. Tudo que é prioridade a gente coloca na frente. Você não começou a academia porque você gosta da vida que você leva.
Você gosta da sua barriguinha, você até encosta nela. Você gosta de comer tudo que você deseja comer. Você gosta do conforto da tua casa e você largar o teu conforto para ir para uma academia, mas isso não é prioridade ainda. Mas se você for no médico e o médico fala para você, você vai morrer daqui 60 dias. Se você não mudar os seus hábitos e começar uma atividade física, o que você vai fazer na segunda? Sabe por quê? Porque o médico mudou o que na sua vida? A prioridade. Quando somos mudados em nossas prioridades, nós mudamos os nossos hábitos. Por que você não estudou até hoje? Porque não é prioridade. Por que você não fica com seus filhos e brinca com eles? Porque os seus filhos não são prioridades para você. Por que você nunca ganhou uma alma para Jesus? Porque Deus não é prioridade para você. Por isso, porque tudo que é prioridade, nós sempre teremos tempo. Um dia, a gente era pastor de jovens em Uberlândia, e eu estava indo pregar. Nós estávamos indo com a minha esposa e minhas filhas, e de repente eu olhei para o lado, eu vi um mendigo comendo carne moída crua dentro de um saquinho que ele ganhou no açougue. Ele enfiava a mão dentro do saquinho e comia a carne moída crua. Eu fui tocado. Deu vontade de parar e ajudá-lo, pagar um lanche para ele. Mas eu tinha horário para chegar no culto, porque a prioridade minha era pregar. A minha prioridade era chegar e fazer o culto. E eu fui tocado, não faltou toque. Porque você tem que perceber uma coisa, essa geração, não falta toque, é uma geração tocada por Deus. O Espírito Santo tem tocado, o Espírito tem sido derramado sobre toda a carne, não falta toque. Eu fui tocado, o Espírito Santo nos toca, mas Ele não decide por nós. E eu fui seguir viagem, fui até a igreja, preguei. Quando eu passei pelo mesmo lugar de novo, o mendigo não estava mais. Porque existe algo chamado time, que podemos ligar a algo chamado oportunidade. A oportunidade se vai, o mendigo estava somente naquele tempo ali. O tempo passou, não poderia mais atendê-lo ou ajudá-lo. Mas a minha prioridade era outra. Porque a gente nunca vai ter tempo para aquilo que não é prioridade. Nunca vamos ter tempo para aquilo que não é prioridade. Eu me lembro de um missionário da Jocum, que ele estava em um metrô da Colômbia, na base missionária da Jocum lá. Ele estava estudando, aprendendo a falar espanhol ainda, para que ele pudesse fazer missões. E ele estava ali sentado no metrô, e o Espírito Santo falou para ele assim: pregue para esse jovem que está à sua frente. E então ele começou a falar assim: Espírito Santo, mas eu não sei falar inglês, espanhol ainda. A minha prioridade não é pregar, a minha prioridade ainda é aprender espanhol, para que eu possa me comunicar. Enquanto ele foi ajustando a prioridade, em 10 segundos, o jovem ficou de pé e pulou pela janela do metrô e suicidou na frente daquele missionário. Hoje, esse missionário ele voltou para o Brasil e ele é pastor de uma igreja em São Paulo. Ele conta que até hoje ele sonha com aquele jovem. Nunca mais ele deixou para amanhã algo que ele podia fazer naquele dia. Eu me lembro quando eu perdi uma aluna na faculdade, e um acidente terrível matou todo mundo que estava no carro. A pergunta que me atormentava é: será que eu preguei para aquela jovem?
Será que eu preguei para ela? Será que eu falei de Jesus para ela? Porque enquanto é dia, eu preciso fazer a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, eu preciso fazer a obra daquele que me enviou. Aprendemos diante dessa pirâmide, e a gente foi ensinado nisso, que existe uma escala de prioridade da nossa vida, e a maioria de pessoas tem essa consciência, de colocar Deus lá no topo, depois a família, depois o ministério, depois o trabalho, e depois as demais coisas, lazer e atividades físicas. Amados, eu confesso que eu tenho dificuldade de entender prioridade sobre a perspectiva da pirâmide. Que parece assim: eu vou cuidar da minha família, eu vou largar minha igreja. Eu vou me envolver com Deus, mas a igreja não é tão importante. E sempre a prioridade, colocar algo em primeiro, segundo, terceiro, o ser humano tem dificuldade de organizar isso na vida dela. Eu faço uma proposta nova. Quando se trata de prioridade, o correto é nós termos uma visão que prioridade é colocar Deus no centro. A partir de Deus, amados, eu cuido de todas as demais coisas. Porque Deus no centro, eu tenho uma família abençoada. Deus no centro, eu tenho uma vida profissional que eu nunca sonhei ter. Quando Deus está no centro, nós, de alguma forma, amados, a gente é muito mais feliz naquilo que fazemos outras horas e outros tempos, no nosso lazer, em outras atividades que praticamos. O nosso ministério só faz sentido se Deus estiver no centro. Tudo começa nele, tudo termina nele, ele é o alfa e o ômega. Nós temos que entender isso: sem mim nada podeis fazer, João 15, versículo 5. Deus é o centro, amado, de tudo na vida de alguém que dá certo. Se você quer deixar de procrastinar, se você quer deixar de adiar, coloque Deus no centro. Porque eu pergunto para você: você tem colocado Deus na sua agenda? Será que Deus está na sua agenda? Quando nós começamos a obedecer a Deus, nós temos uma consciência real daquilo que é prioridade. Quantas pessoas estão perdendo a família por causa da igreja? Quantas pessoas estão abandonando a igreja por causa da família? Por causa dessa confusão de não entender que o segredo de tudo é colocar Deus no centro. Apenas isso. É entregar todos os nossos planos, os nossos sonhos em suas mãos. Como eu falei ontem, uma oração simples que eu fiz: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da engenharia, planta em mim os teus sonhos. Não, é por isso que tem jargão pentecostal, amados. É jargão pentecostal. Sonhe, sonhe. Amados, eu não quero sonhar. José não resolveu sonhar. Deus colocou sonhos proféticos nele. Você pode sonhar, sonhe. Você pode fazer plano, amados, inclua Deus neles. Mas eu prefiro ser possuído pelos sonhos de Deus. Porque Ana sonha com o menino, mas Deus queria que nascesse Samuel. É diferente. Sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus vão ter uma influência, um raio de influência muito maior do que o nosso. E o segredo de tudo é Deus no centro. Obedecer aquilo que Ele escreveu, que está na sua palavra. Então, quando eu começo a observar isso, amados, há uma inversão de valores dentro da igreja. Quantas mulheres, quantos maridos não têm dado a prioridade devida à sua casa? O segredo de tudo, amados, é deixar Deus no centro. E para onde Deus apontar, você fazer. Como a Bíblia diz:
Esposas, sejam submissas aos vossos maridos. Eu me lembro de uma história, olha que coisa interessante, amados. Uma mulher se converteu e começou a ir à igreja. E o marido falou para ela assim: eu não quero que você vá para a igreja. E ela chegou e falou: pastor, meu marido falou para que eu não venha para a igreja. Então o pastor falou para ela assim: olha, faz o seguinte, toda vez que você chegar em casa, você vai obedecer a palavra, você vai ser submissa ao seu marido, sujeitar ao teu marido. Toda vez que você chegar da igreja, você vai fazer amor com ele. Primeiro culto, chegou, olhou para o marido e falou: marido, depois que eu vou no culto, me dá uma vontade. Catou o marido, levou para o quarto. Segundo culto, quando ela chegou da igreja lá para 9h20, falou assim: mas quando eu vou para o culto, fico com uma vontade de namorar com você, marido. Catou e levou para o quarto. Terceiro culto, o marido falou assim: está atrasado para o culto, mulher. É 6:50 já, pode deixar que eu te levo. Tinha uma conferência na igreja, 3 dias. Ele falou: olha, vão ser 3 dias de culto. Ele falou assim: você vai todo dia, eu pago, te levo e te busco. Obedecendo a palavra, cumprindo o que a palavra diz, honrando a vida do marido, santificando ele. Um dos propósitos do casamento, amados, é a santificação do marido. Por que tem tanto homem na pornografia? Porque a mulher não tem dado prioridade para aquilo que Deus manda. Nós não temos colocado Deus e a sua palavra no centro, amados. E nós vamos numa loja, sex shop, compra um chicotinho e fala assim: eu bater no meu marido resolve. Mas não coloca Deus no centro. E como o diabo tem destruído famílias dentro da igreja. Todo dia um divórcio novo. Todo dia um casal se separa. Todo dia são visitas pastorais, de aconselhamento, de pessoas que estão querendo separar. Agora, amados, nós estamos vivendo isso. Por um casal novo de 20 e poucos anos, que nós ganhamos eles para Jesus, batizou eles, casou eles. E o marido saiu de casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola destrói o seu lar com suas mãos. Tudo é uma questão de prioridade. Tudo é uma questão de prioridade. Nós, amados, temos colocado toda a nossa força em coisas que não são importantes. Temos esquecido do principal. Ficamos tentando dar jeito, do nosso jeito, para resolver, sendo que nós deveríamos olhar novamente, amados, e colocar Deus no centro de tudo. Você se lembra quando Deus era o centro? Parece que todas as coisas iam bem na sua vida. Você tirou Deus e fez o seu jeito, começou a dar tudo errado. Porque o segredo de tudo está na sua palavra, em obedecê-la, em cumprir o que Deus escreveu, em que Ele deixou para nós. Mas nós queremos fazer do nosso jeito. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 7, que o teu corpo, mulher, não te pertence. É propriedade do teu marido. Da mesma forma, o corpo do marido não pertence a ele, mas pertence à mulher. Como o diabo tem reinado nessa área em muitos casamentos da igreja, amados. Como ele tem destruído muitas pessoas. Parece brincadeira, mas não é. É a pura verdade.
Quando nós colocamos Deus no centro, tudo começa a funcionar. Quando eu olho para esse gráfico, se você perguntar para mim assim, pastor Tiago, qual é o segredo da tua vida? Eu apenas ajustei toda a minha vida para que isso funcionasse. Apenas isso. Nada mais. Coloquei Deus no centro. Apenas isso. Quantas vezes, amados, eu fico vendo a minha esposa. Beijo para você, meu amor. Tô chegando aí amanhã, viu? Tô vendo a minha esposa, amados, qual a prioridade da vida dela. Esses dias eu cheguei em casa, tinha cartazes colados em toda a parede da casa, escrito assim: seja bem-vindo, rei. Carta da minha filha mais velha, carta da minha filha mais nova, todo um carinho em palavras escritas ali. Olhei para a mesa, tinha uma lasanha, adoro, coraçãozinho, fiz assim, ó. É o perfume do dia, sabe aquele creme, amados, que a mulher passa. Senti o cheiro, falei, hoje tem terra que manda leite e mel. Quanto cuidado, quanto zelo da minha esposa comigo. Colocando tudo, deixando a carreira dela, tudo para cuidar de mim, cuidar das minhas filhas. Tão cuidadosa. Esse dia eu cheguei no hotel, na primeira camisa, debaixo da primeira camisa tinha uma carta, na segunda camisa tinha um bilhetinho, na terceira camisa outra carta da minha outra filha, lá no meio das cuecas tinha um coraçãozinho escrito assim: volta para casa, gostosão. Coisa íntima. Nunca pedi para ela isso. Nunca pedi. Custou alguma coisa? Isso custa alguma coisa, amado? Pegar uma folha Chamex, escrever alguma coisa? Nunca pedi para ela isso. Mas ela ajustou a prioridade. Um dia eu estava no hotel e eu liguei a televisão, era meia-noite. Começou a passar uma cena sensual. Estava sozinho. É raro das vezes que fico sozinho. E mania de homem de ligar a televisão. Começou a passar uma cena sensual. Em 3 segundos eu desliguei. Porque tudo isso que minha esposa faz por mim, não pode ser pouco. E eu pedi perdão ao Espírito Santo. O Espírito Santo me perdoa pelos 4 segundos que eu olhei aquela cena. É tudo questão de honra. É tudo questão de prioridade. O problema é que é isso, amados. Está tudo desajustado. As famílias estão todas desajustadas. São 2 inimigos dentro de casa. Porque a esposa não submete, porque o marido não ama como Cristo. Se o marido não ama, a mulher não submete. Se a mulher não submete, o marido não consegue amar. É simples assim. Quanto mais você ama, mais a mulher vai submeter. É tão simples. Quanto mais generosa a mulher é, mais o marido vai amá-la. Mas tem que ser prioridade. Quanto não for prioridade, amado, você vai ficar vivendo e convivendo com esses pecados que você carrega anos e anos. Tudo parado. Você é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás. Você não cresceu nada. Você tem os mesmos sonhos. A mesma coisa, não mudou nada. E o perigo maior disso é você ser em 2030 o que Deus gostaria que você fosse em 2020. Só viver tudo que Deus tem lá na frente, sendo que você poderia desfrutar hoje. Tudo uma questão de prioridade.
Eu me lembro quando eu perdi a aluna que eu estava contando para vocês. A partir daquele dia eu fui marcado de uma tal forma que no primeiro dia de aula eu prego para todos os alunos. Eu já começo o ano falando: fique de pé, eu vou orar por vocês. Porque se morrer depois da oração, amados, já estou mais tranquilo. Então eu começo dessa forma, porque se tornou prioridade. A minha prioridade não é dar aula. A minha prioridade é olhar para os meus alunos e dizer para eles: vocês são imagem e semelhança de Deus. Vocês são filhos de Deus. Deus tem plano na vida de vocês. É questão de prioridade. Por que você não prega na sua faculdade? Porque não é prioridade. Tudo é questão de prioridade. Quando você colocar Deus na frente de tudo, você vai ver que todas as áreas da sua vida vai funcionar. Eu fazia faculdade, morava longe da minha cidade. Eu era líder de jovens da minha cidade. Eu tinha que pegar carona. Eu liderava uma célula às 2 horas da tarde. Eu pegava carona assim, no sábado. Logo depois da aula, correndo, eu ia para a beira da estrada e eu falava: Deus, a minha prioridade é chegar para liderar a célula. Eu preciso chegar, me arruma uma carona. Porque eu não tinha dinheiro para ir embora. Mas não foi por isso que eu abri mão do meu ministério. Continuei liderando jovens, continuei liderando célula. E nunca fiquei na estrada. Melhor, nunca cheguei atrasado. Porque eu coloquei Deus como prioridade. Estudando, servindo a Deus. E Deus preparando todas as áreas da minha vida. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o seu reino como prioridade. As demais coisas vos serão acrescentadas. Eu me lembro de um homem que queria ganhar dinheiro. E ele ficou rico. Ele fez uma rabiola de nota. Sabe o que é rabiola de pipa? Ele fez uma rabiola de nota de 50. E amarrou aqui, ó. E colocou a rabiola e saiu correndo na cidade dele. Era uma cidade pequenininha. Ele saiu correndo com a rabiola e falou assim: eu corri atrás do dinheiro a vida inteira. Agora o dinheiro corre atrás de mim. E o dinheiro... Amados, é justamente dessa forma que nós temos que perceber. Enquanto servimos a Deus, Ele vai nos abençoando. Enquanto fazemos a obra de Deus, Ele vai acrescentando cada dia mais. Buscar em primeiro lugar o seu reino. Ou seja, sirva a Deus no seu chamado, no seu ministério, na sua vocação, no seu propósito. Sirva a Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Estou lá pegando carona, liderando célula, liderando jovens, depois fazendo mestrado, liderando jovens, fazendo doutorado, liderando jovens, pastoreando jovens. E foi acrescentando, amados, foi acrescentando. Eu casei com uma esposa mais bonita do que eu. Depois eu tive 2 filhas parecidas com a mãe, porque Deus é bom, amado. Deus é muito bom. Fui acrescentando, depois eu passei no concurso federal. Oh meu Deus, eu vou buscando a Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu abençoo você, para que a sua prioridade seja colocar Deus no centro. E vai chegar um tempo, amados, você vai falar assim: Deus, tá bom, pode abençoar o vizinho. É muito que o Senhor está fazendo. Mas eu nunca tirei Deus do centro. É o segredo. Foi Ele que me deu tudo que eu tenho. Eu dependo dEle para manter aquilo que eu tenho. Deus sempre no centro. Isto é o segredo. Porque adiamos, segundo, nesse texto, nós adiamos tudo que questionamos. Olha aqui, perceba. Jesus, ele está caminhando com seus discípulos. Ele vê um mendigo na beira do caminho cego. Ou seja, era prioridade para Jesus atender aquele cego. Não era prioridade para os discípulos. Os discípulos provavelmente passariam reto. Nem perceberiam o mendigo.
Mas como para Jesus era prioridade, ele para tudo. Agora, a prioridade faz com que adiamos. Agora, segunda coisa, por que adiamos? Porque questionamos. Jesus, amados, ele já está com as mãos erguidas para curar a cegueira daquele cego. E os discípulos fazem uma pergunta para ele: quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aquela pergunta faz com que Jesus adie o ato do milagre. Atrasa aquilo que Deus iria fazer, Jesus iria fazer. Ele já estava indo curar, ele teve que parar para responder. Ou seja, todo questionamento adia aquilo que iríamos fazer. Você pode perceber que muitos dos questionamentos que você faz têm impedido de você crescer, porque você não tem resposta para tudo. Mas Jesus, ele nos ensina algo muito precioso. Ele fala assim para os seus discípulos: nem ele nem seus pais pecaram, ele nasceu assim, para que na vida dele se manifestasse a obra de Deus. Jesus não importa com a pergunta dos discípulos. Ou seja, os discípulos estão perguntando assim: olha, vamos fazer uma árvore de maldição hereditária para a gente descobrir quem pecou lá em cima, na ascendência do cego, para a gente descobrir por que nasceu cego. Tem alguma coisa, alguém deve ter pecado lá em cima. Jesus falou assim: isso não é importante. Nasceu cego para ser curado da cegueira. Todo questionamento sempre vai fazer com que adiamos o que iríamos fazer. Sempre assim. Ou seja, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir liderar uma célula? Será que eu vou conseguir algum dia pregar aqui na igreja? Será que algum dia eu vou conseguir cantar? Será que algum dia eu vou conseguir servir a Deus? Será que algum dia eu vou passar no vestibular? Será que algum dia, será que vale a pena eu trocar de emprego? Será que vale a pena eu fazer isso ou aquilo? Ou seja, questionamentos nos paralisam, porque nós não temos resposta. O que mais paralisa a igreja? A gente ficar questionando, amados, principalmente teologicamente. Eu me lembro quando eu cheguei em Uberlândia, eu fui numa igreja batista, porque eu não conhecia ninguém na cidade. E eu procurei a minha raiz e fui para uma igreja batista. Quando eu cheguei lá, uma escola dominical, eles estavam estudando sobre batismo com Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Qual era o correto de falar? Aí a metade falava assim: é no. A outra, co, no. E eu fiquei assim, no, co. E eu estava querendo sentir o, nada. Nem um arrepio. Uma discussão, um questionamento. É co, é no, é co. Eu falei: cadê o? Estou querendo é ele. Cadê o Espírito Santo? Vocês estão questionando, porque é assim. Às vezes nós perdemos tempo aqui dentro fazendo perguntas que o mundo não está fazendo. Anjo é do sexo feminino ou sexo masculino? Quantas pedras preciosas tinha na coroa do rei Salomão? Quem está fazendo essa pergunta, mano? Pode cabelo comprido ou cabelo curto? Saia longa ou calça? Quem está fazendo essa pergunta? Vai lá no meio do povo que está sofrendo, para ver se vocês estão fazendo esses questionamentos. O mundo faz questionamento mais importante do que a igreja. Sabe o que o mundo está querendo, está perguntando? Como libertar um viciado do crack? Essa é a pergunta do mundo. Porque não está na hora de fazer questionamento, está na hora de estender a mão e aliviar a dor do próximo. É isso que Deus está chamando. Deus não te chama para fazer perguntas, Deus te chama para ser a resposta. Enquanto ficamos questionando, será que é aspersão ou imersão? Vidas estão morrendo, vidas estão ficando na cegueira. Porque todo questionamento impede de realizarmos algo. Será que vai haver sustento? Será que se eu for, Deus vai cuidar de mim? Será, amado, será? A minha graduação, eu fiquei 4 anos comendo miojo.
miojo de picanha, miojo de carne, miojo de galinha caipira, miojo assado, miojo cozido, miojo com ovo, miojo com sazon, miojo com caldo quinor. Mas nunca faltou miojo. Agora se eu ficasse questionando, Deus, mas por que, Deus? O Senhor me manda uma missão para comer miojo? Mano, em momento nenhum eu questionei. Eu falei, obrigado pelo miojo. Deu vontade de abandonar minha faculdade? Claro. Eu morava em sala de república. Não era em casa, eu não tinha dinheiro. Fiquei 4 anos morando em sala de república. Muitas vezes, amados, eu acordei angustiado. Um dia eu acordei na república, eu olhei para o lado. Tinha uma menina dormindo do meu lado no sofá. Eu olhei para ela de madrugada e falei, ué, eu casei, não lembro. Quem é você, minha filha? Os meninos do quarto pegou a menina, levou para o quarto bêbada, depois jogou ela no sofá. Eu acordei com a menina do meu lado. Se você perceber, amados, com um pensamento racional, parecia que nem era de Deus de eu fazer uma faculdade. Passar por isso. De noite as pessoas pisavam em mim para entrar para o quarto. Se você for perceber no olhar, numa perspectiva humana, parecia que nem era de Deus. De você ser pisado, de você ser humilhado. Quando chegavam com as mulheres lá, com os meninos do mundo, olhava eu lá com um colchão no chão, na sala. Era vergonhoso, humilhante. Me deu vontade de abandonar várias vezes. Mas sentimentos passam, mas decisões são permanentes. Eu podia questionar Deus, mas eu preferi acreditar nele. Eu preferi confiar na sua bondade. Tome cuidado com as palavras que têm saído da sua boca. Por isso que você está tanto tempo e você não tem se tornado aquilo que Deus deseja que você seja. Quantas pessoas estão em empresas aqui 20 anos fazendo a mesma coisa, nunca cresceu, nunca foi promovido, nunca teve uma oportunidade. Por quê? Porque justamente, amados, você é a pessoa que mais reclama, que mais questiona, que mais desonra. Você entrou na empresa sendo o auxiliar do descascador de batata. Ou seja, entrega a batata para alguém descascar. Até hoje. Poderia ter crescido, se tornado descascador. Depois um chefe de estoque. Poderia ter avançado, crescido profissionalmente. Mas sabe o que eu tenho aprendido através da palavra? Tudo que falamos. Através do apóstolo Tiago, a nossa língua é o leme do nosso barco. Aquilo que eu falo vai definir o limite da onde eu vou chegar. Os espias lá atrás falaram assim: nós não vamos conseguir vencer os gigantes. De fato eles não venceram. Mas Josué e Caleb, eles falaram assim: mas Deus prometeu que nós conseguiríamos vencer. Se Ele prometeu, nós venceremos. E Ele falou que o que é aqueles gigantes diante do Deus Todo-Poderoso? Somente aqueles, olha que coisa, mano, somente aqueles que verbalizaram entraram na terra. A palavra tem poder de vida e de morte. Olha para mim. Quando o anjo visitou Zacarias e falou que chegou o tempo da promessa na vida dele, ele ficou o quê? Diga comigo, mudo. Ficou? Por que ele ficou mudo? Porque a incredulidade da sua fala abortaria o filho da promessa.
Porque palavras têm poder de vida e de morte. O que você está falando? O que você tem pronunciado a respeito de você mesmo? Quantas vezes a gente está assim, eu nunca vou ser ninguém. Nunca vou chegar lá. Eu nunca serei usado por Deus. Eu nunca vou conseguir realizar os sonhos de Deus. Essas palavras têm se tornado verdade. E você está vivendo justamente aquilo que você está falando. Lá em casa a gente brinca de uma coisa, amado. Eu já estou terminando, olha para mim. A gente aprendeu com o pastor Eibe. E toda vez que nós falamos uma inverdade, sem querer, às vezes falamos alguma coisa a respeito das minhas filhas, falamos algo a respeito de uma situação, a Aline imediatamente fala assim: cala a boca, Zacarias. Porque ele ficou mudo, né? Não podia falar. Às vezes a Aline fala algo, eu falo: cala a boca, Zacarias. Passo para o feminino. Quando às vezes eu falo sem querer, eu acho que não vai dar certo isso. Aí a Aline: cala a boca, Zacarias. Vamos testar? Eu vou falar algo aqui, vocês vão gritar: cala a boca, Zacarias. Eu nunca serei ninguém. Eu nunca serei usado por Deus. Eu nunca vou conseguir realizar os sonhos de Deus. Porque aquilo que Deus tem está sendo gerado no seu ventre. Pronuncia a vida. Mas está tudo escuro. Não estou conseguindo enxergar. A Bíblia não manda enxergar. Não é andar por vista. É andar por fé. Fé é você dar o passo e Deus colocar o chão. Você não vê, mas Deus está fazendo. Na verdade você precisa ver. Você precisa crer. Enquanto alguns duvidam, Deus está fazendo na vida daqueles que creem. Esta é a verdade. Aponte a tua língua para onde você deseja falar. Ore e profetize. E todas as suas palavras, elas têm poder de vida. São decretos espirituais, amados, que mudam completamente a nossa história. Completamente a nossa história. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai pisar sobre as águas. Último, por que adiamos? Porque nós não sabemos quem nós somos. Jesus, ele está vendo um mendigo. E ele está olhando para o mendigo, cheio de compaixão, cumprindo o seu propósito, que era a sua prioridade. Não perdendo tempo em responder perguntas que não haviam sentido nenhum. Agora, o principal que eu aprendo com Jesus é porque ele sabia a sua identidade. Ele olha para o cego. O que é cego? O que é cegueira? É alguém que está na escuridão. Quem é Jesus? A luz do mundo. Ele olha para o cego e ele fala assim: olha, veja, porque quando a luz cruza com a escuridão é iluminada. Jesus está falando assim: olha, eu não faço para ser, é algo que eu sou, eu faço. Eu sou abridor de olhos. Eu nasci para abrir olhos.
É minha identidade, mas não está. Eu não estou fazendo algo que é fora da minha natureza. Essa é a minha natureza. Eu sou abridor de olhos. Se eu cruzar com alguém que não vê, essa pessoa vai enxergar, porque a minha natureza é curar. Eu sou a luz do mundo. É questão de natureza. É questão de essência. Eu nasci para curar cegos. Eu nasci para ressuscitar mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. É natureza, é essência. Eu faço porque é natureza minha fazer. Eu nasci para abrir olhos. Sabe por quê? Que sempre estamos adiando, sempre adiando. É porque nós não descobrimos ainda quem nós somos. Existe uma identidade que foi impressa em nosso coração pelos nossos pais. Talvez uma impressão errada. Palavras que são inverdades a respeito de nós. Essas palavras se tornaram verdades no nosso coração, foram impressas. Falou: você nunca será nada. Você nunca vai conseguir sair dessa posição que você está. Essas palavras duras que você recebeu. Porque é assim, sabe por quê? Que muitos pais são extremamente duros? Porque eles dão aquilo que eles receberam. – 40% da população não tem pai em casa. Não tem o nome do pai no RG. É uma orfandade, uma geração órfã. E quando tem pai, foi impresso nos corações deles mentiras e palavras que feriram profundamente essa geração. Eles não conseguem avançar em nada. Como nós não descobrimos a nossa identidade, a gente sempre procrastina. Quando Daniel chegou no seu governo, quando ele começou a viver o propósito da vida dele, a primeira coisa que o rei fez foi trocar o nome dele. De Daniel se tornou Belsazar. Mas na Bíblia está escrito Daniel ou Belsazar? Me diga. Daniel. Por quê? Porque a identidade do rei, a identidade de Babilônia, passou nos seus ouvidos, entrou pelo ouvido e saiu no outro ouvido. A identidade que Daniel viveu não foi a identidade que o rei deu para ele, mas foi a identidade que o seu pai havia lhe dado. Tudo é uma questão de identidade. Alguém aqui assistiu Maria do Bairro? Novela? Não era pecado, amados, essa novela era permitida. Eu estou encerrando, viu? Já vai orar. Olha para mim. Brincadeira, viu, queridos? Mas na Maria do Bairro existia um jardineiro que, na verdade, no final da novela descobriram que ele era o dono de tudo. E no dia que ele descobriu, ele desfrutou da herança. Ele estava trabalhando como escravo, mas na verdade ele era dono de tudo. O que mudou na vida dele? A identidade dele. Uma mulher ganhou um testamento da sua patroa e ela fez um quadro lindo e colocou no seu quarto. Pregou no quarto. Passaram-se os anos. Um amigo dela foi lá. E a sua patroa já havia morrido. Olhou para o quadro e falou assim: ué, esse quadro que você ganhou aqui, o que é? Ela falou: é presente da minha patroa, mas eu não sei ler, eu não sei nem o que está escrito. Mas como o homem era alguém letrado, ele olhou para o quadro e era um testamento. Tudo aquilo que era da sua patroa ficou para aquela mulher.
ela continuou trabalhando como faxineira. Até no dia que ela descobriu que era dona. Porque o ponto de ativação da nossa vida está justamente em descobrirmos quem somos. Quem você é. Jesus sabia quem era. Ele era a luz do mundo. Agora eu faço uma pergunta para você. Quem você é? Porque depois que você descobrir quem você é, você vai saber o que você pode fazer. Fica de pé no seu lugar. Olha, amados, nós já, é claro que já estamos chegando em março, mas assim, eu sinto profundamente no meu coração, amados, que dá tempo ainda de mudar a rota. Eu sei que somos vagarosos, nós somos lentos para dizer sim, para dizer eis-me aqui. A gente é tão lento, eu sempre citei, ontem eu citei o exemplo. A gente fica anos para construir algo. Arca, 100 anos, é tudo muito vagaroso, demorado. Toda vez que Deus nos pede algo, é anos para fazer. Mas depois que está pronto, Deus resolve em dias. O meu papel foi estudar. O papel de Deus de abrir uma porta para mim. O papel de Noé é fazer a arca. O papel de Deus, produzir chuva. É assim que funciona. Existem coisas que nós decidimos, que nós fazemos. Claro, sempre precisando da graça, da bondade, da misericórdia que se renova todo dia. Porque você lembra como eu comecei essa mensagem? Estava tudo bem com Jó num dia, no outro dia ele estava em lágrimas. A vida é assim, cheio de reviravoltas. Você pode estar lá embaixo hoje, amanhã está lá em cima. Porque a vida é assim. Mas está na hora, e eu acho que chegou o tempo da gente ser a resposta daquele primeiro versículo que nós lemos. Enquanto é dia, eu preciso realizar a obra daquele que me enviou. Porque a noite vem, quando eu não vou poder trabalhar mais. Chegou a hora de dizermos sim ao chamado de Deus. Dizermos, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Chegou a hora de me envolver com aquilo que Deus ama, com aquilo que é prioridade para Deus. Chegou a hora de eu descobrir quem eu sou e refletir isso na vida do meu próximo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Quantos aqui nessa manhã precisam, talvez, tomar uma decisão de não mais adiar aquilo que Deus está te chamando? Seja profissionalmente, ministerialmente, seja em várias áreas da sua vida. Você olha, eu vou parar de adiar. Eu aprendi com Jesus. Não é aprendi com o pastor Tiago, eu aprendi com Jesus que eu não devo ficar adiando. E você nessa manhã quer fazer um compromisso com Deus, falar: Deus, eu desejo vencer esse mal que aflige 95% das pessoas, incluindo você e eu.
Porque se eu sei o que devo fazer e não faço, nisso eu peco. E pecado é pecado. Nos afasta de Deus. E na nossa omissão, talvez nós estejamos distantes de Deus, sem percebermos. Você que deseja orar comigo, falar: Senhor, eu não adio mais. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de amar. Hoje é o dia de curtir a presença dos meus filhos. Hoje é o dia de eu passar um tempo gostoso com meu marido. Hoje é o dia de dizer sim ao chamado. Só temos hoje. Só temos hoje. Não haverá amanhã. Nós não podemos afirmar que haverá o amanhã. Eu só tenho hoje. Vivemos cada dia como se fosse o último dia. Fazendo uma aliança com Deus. De dizer: Senhor, eu realizarei a tua obra. Cada dia, até o último fôlego meu, eu direi sim ao teu chamado.